Sintetizando, com Alê Moreno. Olá, este é o Sintetizando, o canal de podcast aqui da Síntese. Antes da gente começar a nossa conversa, curta a gente aqui no YouTube, dê um clique no canal para você ser sempre avisado das coisas incríveis que rolam neste programa, nessa nossa casinha mágica. E hoje a nossa conversa é especialíssima com o Rafael Seraceni, o mineiríssimo de Patos de Minas, que vai conversar com a gente sobre gamificação. E aí, Rafa, para começar essa conversa de um tema tão recorrente, eu sempre fico pensando aqui antes de começar a conversar contigo, fiquei pensando na minha vida e os jogos da minha vida, né? Jogando na rua, joguei bola, danceia de rolimã na rua, acho que você fazia isso também muito em Patos. Soltar pipa, então acho que o jogo está na nossa vida de alguma maneira. Mas antes dessa história toda, acho que você poderia falar quem você é e também dizer que se eu estou falando é gamificar ou se isso é uma brincadeira só. Claro. O que é o que não é. Vamos lá, Rafa. Vamos começar. Eu sou natural de Minas, mas eu moro em São Paulo já há alguns anos. Eu sou engenheiro de formação, mas trabalho com criação de produtos digitais há mais de 5 anos. Já criei jogos publicados, tem um jogo de realidade virtual publicado e sempre gostei de jogo, mas quando eu entrei no mercado corporativo, trabalhei em grandes empresas, multinacionais, em startups, e em ambos eu sentia que eu chegava num ponto que eu não estava assim tão feliz. Foi quando eu comecei a estudar sobre gamificação. E hoje já faz 3 anos que eu não só estudo, como aplico gamificação no treinamento e capacitação corporativa e fundei também uma startup chamada LiraEdu, que, de uma forma geral, ela transforma o treinamento corporativo num jogo, para tornar o aprendizado muito mais divertido e eficiente. E aí, o que é gamificar, o que não é gamificável, já pegando esse gancho? Porque eu falei da brincadeira, você falou também que gostava de brincar, tá no mesmo lugar, é diferente? O que é isso tudo, Rafa? É diferente. Elas podem até ter alguma raiz em comum. Muita gente fala que gamificação é você utilizar elementos de jogos em contextos que não são de jogos. Eu não vejo por essa linha, porque a gamificação ela tem sua origem em algo chamado design centrado no ser humano, que são técnicas de design que visam incentivar uma determinada mudança comportacional em uma pessoa através de elementos de design. E esses elementos de design podem ser elementos de design de jogos ou não. O exemplo clássico todo mundo conhece, que é você colocar pontuação, insígnias conhecidas como badges e ranking em algum contexto, e eles chamam isso de gamificar. É gamificação, mas não é só gamificação, porque gamificação realmente não precisa ser necessariamente elementos de jogos. Um exemplo que eu gosto de dar, que é uma gamificação que foi muito legal, teve um resultado muito legal e não tem tanto elemento de jogo, foi no metrô da Sumaré, se eu não me engano, aqui em São Paulo. Eles queriam incentivar as pessoas a usarem a escada normal, ao invés da escada rolante, para fins de saúde mesmo, exercício físico. Como que eles conseguiram fazer isso? Eles transformaram os degraus da escada em teclas de piano. Então, à medida que você ia subindo o degrau, você ia tocando uma música. E ficava uma coisa, ao invés de você estar subindo uma escada, você agora está compondo, tocando uma música, se divertindo. Eles mudaram completamente o contexto da atividade para fazer esse incentivo no comportamento das pessoas de usarem a escada normal ao invés da escada rolante. Isso é gamificação. A gamificação, você até escreveu um artigo incrível no Medium falando sobre gamificação pé no chão, né? Porque eu queria que você falasse um pouco sobre esse artigo e depois até deixo o link no YouTube para quem quiser acessar, mas me conta um pouco dessa história do que é essa gamificação pé no chão. Hoje, o tema gamificação está muito em alta, isso é muito legal, mas acontece que muitas pessoas vendem a gamificação como uma solução quase que milagrosa, e aí as outras pessoas começam a buscar a gamificação para meio que tapar buraco dentro da empresa. Por exemplo, aconteceu com um amigo meu, que é consultor de gamificação, tinha uma empresa de call center que chamou ele porque eles estavam com um problema altíssimo de churn, e eles queriam gamificar a operação deles
para diminuir esse churn e tornar a retenção... O que é churn? O churn é a taxa de demissão. Então, eles queriam gamificar a operação deles para aumentar a retenção dos funcionários. Só que quando meu amigo começou a destrinchar o que estava acontecendo, ele descobriu que o motivo por essa alta taxa de demissão é que os funcionários deles não tinham um caminho claro para crescer dentro da empresa. Eles viam pessoas recebendo promoção, sendo promovidas, não sabiam por quê, não sabiam quais critérios eram escolhidos para isso, e sentiam que eles estavam presos no mesmo lugar, na mesma tarefa, e que não iam sair de lá. Então, não ia adiantar absolutamente nada gamificar a operação deles, porque o verdadeiro problema é que o colaborador não sabia qual era o caminho de crescimento da empresa. E a solução para esse problema não tinha nada a ver com gamificação. Foi só criar um plano de carreira. Com a criação de um plano de carreira, uma transparência maior nas decisões de promoção, as pessoas entenderam um caminho claro para crescer dentro da empresa e a taxa de demissão caiu drasticamente. Então, o motivo que eu falo de gamificação pé no chão é entender que a gamificação, ela empodera as pessoas, ela incentiva um determinado comportamento, desde que as pessoas envolvidas na estratégia de gamificação, elas estejam, de certa forma, tendo algumas necessidades básicas atendidas. Por exemplo, uma empresa que não tem um produto legal, não adianta ela querer gamificar uma campanha de lançamento do produto, porque quando a pessoa comprar o produto e ver que ele não é legal, esse esforço vai ser jogado fora. E muitas pessoas acreditam, devido a toda essa... Tem muito conteúdo, né, de gamificação que vende a gamificação dessa forma, e não é verdade. Então elas acabam acreditando que basta eu pegar uma coisa que não funciona e mascarar ela com gamificação, que ela vai funcionar. Isso não é verdade. Foi o que me motivou a escrever esse artigo. Eu ouvindo você, entendo que quantas vezes, Rafa, eu recebi aqui também na síntese pedidos em busca de um milagre, sabe aquela história? Uhum. Então, dá uma solução de treinamento de 8 horas para resolver um problema complexo. É tão surreal isso, né? E acho que a gente está conversando da mesma coisa aqui. Então, como a gente pensa de fato em questões que são mais abrangentes, não tem uma bala de prata para resolver um problema organizacional, né? São várias questões. O jogo é um elemento que possibilita um processo de aprendizagem, assim como um treinamento ou qualquer encontro em grupo, é mais um elemento que compõe esse processo de um grupo, né? Não é bala de prata. E se existem questões, como você trouxe aqui, falta de transparência, falta clareza no plano de carreira, falta outras, sei lá, tem um líder que é tóxico no grupo. Não é um jogo que vai resolver essa história, não é um encontro de 8 horas que vai resolver, né? Então, como eu penso tudo isso como um processo. Então, eu entendo que o jogo compõe um processo, encontros fazem parte de um processo, olhar para esse líder faz parte de um processo. É isso? Você acha que eu estou louco um pouco nessa visão aqui? Eu acho que é isso mesmo, porque existem fatores da cultura de uma empresa que pesam muito mais do que qualquer coisa. Quando a pessoa acha que ela tem um problema na empresa, os meus colaboradores não estão satisfeitos, então, eu preciso treinar eles. Ok, mas por que os seus colaboradores não estão satisfeitos? É uma condição de trabalho? É um líder tóxico? Ou porque talvez eles não tenham o conhecimento técnico necessário, porque eles precisam melhorar habilidades de soft skill? Eu acho que falta no gestor, às vezes, esse trabalho dele olhar para dentro da cultura da empresa, ao invés de jogar esse problema para o exterior e falar, eu tenho esse problema, quem resolve, porque eu acho que resolve isso treinando ou de alguma outra forma que não vai resolver o problema. E quando que o jogo, então, ele entraria na sua visão? Quando que eu posso chamar de jogo? De certa forma, é diferente. O jogo, ele geralmente tem... A gamificação, ela usa elementos do jogo, mas o jogo ele tem um fim... Você pode usar ele para fins profissionais e para fins de entretenimento, mas o jogo, ele é um jogo em si só. Ele tem mecânicas e regras que são obedecidas para se alcançar um objetivo. A gamificação, ela pega elementos de design para incentivar uma mudança comportamental. Então, o objetivo da gamificação, ele é uma mudança comportamental.
E aí você pode usar para ajudar alguém a parar de fumar, para ajudar alguém a fazer exercício ou aprender. E tem a relação com o porquê que você falou aqui, né? Então, o porquê é uma mudança comportamental, essa é a essência da história, né? Isso. E novamente, eu gosto de dizer que a gamificação, ela tem muito mais a ver com design do que com jogos. E o nome gamificação, eu acho que ele surgiu porque no começo as pessoas utilizaram muito elementos de design de jogos para fazer essa mudança comportamental, mas conforme eu mostrei, tipo, naquele exemplo do metrô da Sumaré, não é necessariamente um elemento de jogo, mas mudou completamente o contexto da tarefa e tornou ela mais divertida e mudou o comportamento das pessoas. Então, a designificação. Designificação é o design centrado no ser humano, né? É você ter o ser humano como centro de uma estratégia de mudança comportamental e não algum outro fator externo, processo, metodologia. A gente aqui trabalha com a abordagem centrada na pessoa, do Carl Rogers, que foi um psicólogo da Linha Humanista. Ele determina o jeito de ser nosso aqui na síntese. E quando você fala da centralidade nas pessoas, né, parece tão óbvio, mas muitas vezes não é, né, Rafa? Não sei se você encontra barreiras nesse sentido, porque eu queria até ouvir isso. Quando você vai construir uma estratégia de gamificação na organização, o quanto as pessoas que vão viver essa experiência desse usuário, dessa experiência de aprendizagem, são ouvidos para que essa construção aconteça? A gente tem vários casos, né? A gente é muito procurado, só que na grande maioria das vezes acaba sendo aquele caso da pessoa que chega, é até muito vago, ela chega, eu queria gamificar meu treinamento, quanto que custa? Ok, por que você quer gamificar seu treinamento? Qual problema você tem hoje? Qual que é a raiz dos seus problemas que te levaram a querer gamificar seu treinamento? E o que se entende por gamificar o treinamento? Porque algumas pessoas acham que eu vou pegar um vídeo no YouTube, vou dar ponto para quem assistir, fazer um ranking. Não é bem assim, né? E a gente tem todo esse trabalho de conscientizar as pessoas, de ajudar elas a entender o real problema, para ver se realmente faz sentido a gente entrar com a estratégia de gamificação. Eu já tive exemplos muito legais, teve uma empresa que ela já usava gamificação sem saber, que ela já tinha um programa de incentivo, que ele era relacionado à pontuação dos seus colaboradores, que eram avaliados pelo gestor, a avaliação do gestor dava uma pontuação num programa de incentivos, e no final do ano, eles podiam, com essa pontuação, tirar um dia de folga, poderiam adquirir cursos formais, às vezes pagar uma parcela de uma faculdade. Então, quando eles vieram falar comigo, eu vi, poxa, esses caras já usam gamificação sem saber, e deu um super fit, porque com a minha plataforma gamificada, a gente empoderou ainda mais o treinamento deles. Eles ainda tinham uma taxa baixa de pessoas que faziam o treinamento, mas por fatores principalmente de design, de dificuldade de acessar o treinamento, de ter um celular não tão legal, de ter um conteúdo extenso. Quando a gente removeu essas barreiras com a gamificação, a taxa aumentou exponencialmente. E já houve mudança comportamental no primeiro mês de treinamento. Mas empodera porque ele vê sentido naquilo que ele está mexendo. Eu estou entendendo isso. Empodera porque ele se reconhece nessa estrutura de aprendizagem. Se ele não se reconhece nesse jogo, ele fala, mas esse jogo não é para mim, ou essa experiência de aprendizagem não é para mim, ou esse caminho não é para mim. E aí não tem empoderamento. Quando ele se vê naquele lugar, isso aqui foi feito para mim, dá mais tesão, desejo, vontade de aprender. É isso? É isso. O fator cultural da empresa pesa muito. Quando ele vê o CEO falando, olha, pessoal, esse treinamento é importante, os coordenadores estão fazendo também, quando ele vê a liderança fazendo treinamento, a liderança incentivando, a liderança dando esse reforço positivo, isso está dentro da cultura da empresa, a coisa flui de uma maneira que os resultados são realmente incríveis. Eu sei que vocês têm feito um trabalho para uma equipe, para uma galera operacional grande, você tem alguns cases aí. Você pode contar uma história para a gente, como foi também esse design, essa designificação centrada na pessoa, foi transformando essa gente toda? A gente teve um case muito legal com uma empresa de facilities, que a gente começou a trabalhar junto no começo do ano, e aí eles já estavam usando o Liredu para treinar os colaboradores dele quando estourou, né, a pandemia. Aí eles tiveram assim menos de um mês para capacitar mais de 1.000 colaboradores
para a prevenção do coronavírus e também para as mudanças na rotina operacional, tendo em vista a sanitização e os cuidados. E a gente conseguimos, em um mês, capacitar esses mais de 1.000 colaboradores, e é um conteúdo um pouco, não é fácil, né, porque é uma galera operacional, e ele tem que entender, por que o coronavírus é diferente, além do cuidado com álcool gel, tem que ter por que usar máscara, cuidados que tem que tomar com viagens, inclusive treinamento para detecção e prevenção de fake news. Então foi um treinamento não só para o ambiente corporativo onde eles atuavam, mas também que eles podiam levar para casa, inclusive com a família deles, ajudar também nessa prevenção e nesses cuidados. E a gente conseguiu fazer isso muito rápido, porque a plataforma ela permite ter essa atualização de conteúdo rápido e as pessoas conseguem, com a gamificação, fica muito mais rápido e simples o aprendizado e a retenção de conhecimento. Eu acho que esse foi um dos cases mais legais que a gente teve até hoje no Lira. Você está falando sobre a aprendizagem e o jeito mais rápido. Esse conteúdo, esse formato, tem que estar muito cuidadoso para que esse participante do processo ele se reconheça lá dentro, né? Então, pelo que eu conheço, você tem usado algumas estratégias do tipo que a gente já tem contato no dia a dia, né? Uma similaridade com carta, com caça-palavras. Isso é proposital, imagino, porque é algo que não é, nossa, eu nunca vi isso, e geraria uma curva de aprendizagem muito longa que talvez distanciaria ele da experiência. Faz sentido? É isso? São dois pilares que a gente usa, além da gamificação, a gente usa a chamada microaprendizagem, que é você pegar um conteúdo extenso e quebrar ele no que a gente chama de pequenas pílulas de conhecimento. Porque dessa forma você permite a pessoa trabalhar com pequenas quantidades de informação de cada vez e você consegue aumentar a absorção dessa informação. E o legal é que você também, com a gamificação e a microaprendizagem, você pode dar um senso de progresso para a pessoa. Ela pode começar um treinamento e você está o tempo todo mostrando, olha, você fez 30% do treinamento, volta aqui amanhã e termina mais uns 10%, e a pessoa vai aprendendo no ritmo dela e sempre tendo em mente onde ela está e onde ela quer chegar de uma forma muito mais eficiente. E a gente também tem usado o que no inglês é o termo mais conhecido, chamado storytelling, que nada mais é do que contar histórias. Porque eu acho que a história é a forma mais primitiva de aprendizado que a gente tem. Desde os homens que desenhavam nas cavernas, tem uma história ali que traz um aprendizado. Às vezes, cuidado com um animal perigoso aqui, cuidado com esse lugar que tem uma tribo inimiga. E a gente trazendo isso, a gente consegue trazer situações reais do dia a dia desses profissionais, que eles podem aprender com elas e também reter mais conhecimento utilizando a microaprendizagem. Pô, sensacional olhar isso por essa perspectiva, porque se não tem fio lógico, e acho que a história é o fio lógico, ela vai conversando e convidando o usuário a querer se aprofundar mais, né? É o que acontece com a gente em várias experiências de aprendizagem. E eu gosto do que você traz dessas pílulas, porque ela pode virar ponte entre momentos, sei lá, grandes, sei lá, não importa o tamanho desses encontros, ela pode ser um caminho constante de sustentação de um grupo, ela chega em várias pessoas, e aí falando em acesso, qualquer pessoa com qualquer tecnologia numa organização, numa empresa, teria acesso a esse conteúdo, ou existe alguma restrição quando a Lira pensa no formato dela digital? Como é que é isso tudo? A gente preza muito pela acessibilidade, é um dos nossos pilares, porque a gente está atuando em equipes operacionais distribuídas. Então são centenas, às vezes milhares de pessoas distribuídos em centenas de lugares. A gente tem pessoas de todo tipo, tem pessoas que eles chamam, né, de millennials, pessoas que têm 20 e poucos anos, pessoas já que são mais velhas, que têm dificuldade com tecnologia, que têm um dispositivo que não é tão bom, às vezes ele só usa o WhatsApp porque a filha dele instalou e configurou para ele conseguir usar. Como a acessibilidade é um dos nossos pilares, a gente percebeu que, assim, tem que ser algo que funciona no celular dele, no tablet dele, no computador dele. Não dá para pedir para ele ficar baixando o aplicativo, tem que ser algo leve. E uma coisa que a gente fez, que foi muito legal, o Lira funciona através de... Ele é web, então você teria que digitar um link para acessar ele, e a gente percebeu que muitas pessoas
tinha dificuldade em abrir um navegador de um celular, digitar o link, começar a jogar. Então a gente começou a fazer isso por SMS. Pelo próprio Lira, você já consegue mandar uma mensagem por WhatsApp ou SMS, que com um clique, o seu colaborador já abre no nosso aplicativo web e já começa a jogar. E um dos motivos que levou a gente a usar uma mecânica meio de cartas é que o jogo de cartas, ele é um dos jogos mais simples que existem. Então ele é muito fácil de aprender, muito fácil de entender as regras. Então, com isso, a gente consegue, e novamente vem a gamificação aí no sentido de estar utilizando elementos de design. Não é porque é um jogo de carta, é porque carta é fácil de entender, que a gente conseguiu trazer esse resultado de alta taxa de adesão nos treinamentos. Para mim, valeu muito a pena te ouvir pensando nessa história do design. E eu, na minha cabeça, vou trazer para meu aprendizado aqui a designificação, que eu acho que fica mais claro para eu pensar nesse processo do que eu pensar no game, porque o game já me leva, na minha visão, né? Posso estar errado, mas me joga no jogo, de pensar que sempre tem um jogo. E eu estou entendendo aqui, e que aí mudou completamente a minha visão, e acho que para muita gente que vai estar ouvindo a gente, que o jogo é uma possibilidade no design, mas não é a possibilidade, não é o único caminho. Então, tem outras tantas possibilidades. E acho que esse é o grande aprendizado. É isso mesmo, Rafa? Exato. E é sempre importante ressaltar que não precisa ter necessariamente ligação com tecnologia. Você não precisa utilizar um aplicativo para gamificar. No próprio exemplo do metrô da Sumaré, que eles transformaram num piano, não precisou de um aplicativo, não precisou de um site, foi físico. E você traz outro elemento aí na sua fala, que é a história do acesso e da possibilidade para que todo mundo consiga. Então, de fato reconhecer esse usuário e é centrado nele mesmo, né? Se ele tem dificuldade de abrir um link, eu tenho que facilitar esse caminho para que ele abra o link, para que ele participe. Senão ele fica excluído, né? Com muitas coisas que a gente vive no lugar que a gente vive nesse paísão aqui. Então é como eu dou essa possibilidade para essa pessoa, né? Acho que tem uma beleza nessa história que é sensacional. Você escuta das empresas as questões de segurança porque mas aí ele vai abrir um site ou vai ter que baixar o aplicativo, você já falou que não é necessário, mas você deve escutar as questões de segurança. Para uma empresa que está ouvindo a gente, as questões de segurança, a história de ele entrar via web já protegeu ele, é isso? O que eu mais ouço de preocupação com segurança é mais relacionado ao conteúdo, né? Porque às vezes a empresa está oferecendo um conteúdo que às vezes tem alguma informação estratégica dela que ela não quer que qualquer pessoa tenha acesso. Mas isso a gente consegue fazer com que ela suba um Excel que tem alguma informação, um e-mail ou CPF das pessoas que podem ter acesso. Então a pessoa acessa com usuário e senha, mas a gente usa criptografia nas chamadas web para proteger isso. A maior preocupação ultimamente tem sido essa, né, da segurança do meu conteúdo. Como que eu garanto que o meu conteúdo não vai cair na mão de um concorrente? E isso a gente protege com essa restrição de acesso que o próprio cliente configura. Eu acho essa informação importante para as empresas ouvirem. Ô Rafa, o que eu não te perguntei, mas que você acha essencial falar sobre gamificação? Eu acho que eu sempre gosto de bater muito na tecla, né, que gamificação não é sobre jogos, é sobre design, que é sobre pessoas. Então, quando você fala, cara, eu quero gamificar o treinamento, você tem que pensar, não, eu quero mudar o comportamento das pessoas. Agora, será que o real problema por trás dessa necessidade é resolvido com gamificação? Pode ser que seja, mas às vezes ele é mais simples do que parece. Às vezes é uma coisa da sua cultura organizacional, ou um líder tóxico, por exemplo, que não adianta usar gamificação, treinamento, consultoria externa. É um problema organizacional que tem que ser resolvido pela empresa, dentro da empresa. Ô Rafa, como as pessoas podem encontrar você para conversar e conhecer a Lira? Conta da Lira também, acho que vale a pena você contar da Lira. Claro, a Lira ela surgiu no início de 2020. Eu trabalhava numa consultoria que a gente oferecia consultoria de gamificação focada em treinamento e capacitação corporativa, e eu fui vendo, né, que o maior desafio que eu tinha era com esses times operacionais distribuídos,
porque era o pessoal que tinha muita dificuldade, tinha que ser algo simples, fácil, acessível, e eu não encontrava ferramentas no mercado que me permitiam oferecer o treinamento adequado para obter o engajamento adequado. Então o Lyra foi meio que construído junto com os clientes, e o primeiro grande case foi com uma empresa de facilities, que tem mais de 1.000 colaboradores espalhados em 200 postos de trabalho. A gente rodou um piloto, foi muito legal, um piloto com poucas pessoas. Aí, com os resultados do piloto, a gente fechou um contrato para capacitar os mais de 1.000 colaboradores deles. Mas a ideia do Lyra é realmente essa, é trazer acessibilidade e essa garantia de um treinamento mais eficiente e manter os profissionais sempre atualizados. As pessoas vêm muito falar comigo no LinkedIn, então se você procurar o Lyra Edu ou Rafael Saraceni no LinkedIn, você me encontra, pode me adicionar. E também no site do Lyra, www.lyraedu.com. Tem as informações de contato, pode entrar em contato via WhatsApp, via e-mail, como preferir. Rafa, eu vou deixar todas essas informações no descritivo do canal, para que as pessoas te encontrem. Eu aprendi para burro te ouvindo, muito mesmo, desmistificou algumas coisas. Eu acho que vai acontecer isso com muita gente, porque talvez o nome game, é o que eu já disse atrás, joga pro jogo, e quando eu discuto, amplia a minha perspectiva, a minha visão sobre o que é a gamificação, e eu fiquei muito feliz de ter aprendido com você hoje aqui, demais mesmo. Agradeço a sua disponibilidade em compartilhar, em participar desse programa sensacional que tem conversado com a humanidade, com pessoas de todo o planeta sobre coisas e gente e questões relacionadas à gestão de pessoas, RH e educação. Para quem curtiu, dê um like, siga o Rafa, siga o Sintetizando, siga a Síntese, siga a Lyra também, e eu espero vocês no próximo programa. Até lá! Sintetizando com Alê Moreno.